Olá, pessoal do sétimo ano, começamos aí. Então, o PET volume 3, né? A semana 1 de Geografia. Um assunto bem interessante sobre a população do nosso país. Hoje vou trabalhar um pouco diferente, com slides e somente os assuntos que tem nas atividades, tá bom? Por isso está bem prático. Vamos direto então para a atividade número 1. A gente precisa analisar bem essa tabela para fazer a atividade 1 e 2. Primeiro vamos entender que assunto é esse. Veja o que a tabela tem: taxa de nascimentos, né, a natalidade, taxa de mortes, a mortalidade, e no final isso se chama crescimento natural. Também chamamos de crescimento vegetativo. Quando a gente analisa então os nascimentos e as mortes, a gente vai saber o crescimento de uma população em um determinado período. Então, se nasce mais gente do que morre, a população aumenta. É um crescimento natural positivo. Se morre mais gente daquele período do que nasce, aí a população vai passar por um crescimento natural negativo, ou seja, ela diminui. E também vamos lembrar das imigrações, né? Os imigrantes, quem entra e quem sai no país, os imigrantes o que entra, né? Os emigrantes os que saem. Então você também precisa olhar isso para saber se a população aumentou ou não. Então, baseado em tudo que eu falei agora, vocês vão responder a número 1. O que é esse crescimento vegetativo? Acabei de explicar, hein? A comparação entre a taxa de nascimentos e a taxa de... Tá bom? Vendo como é fácil? E aí tá dando mais um exemplo de como que a gente calcula isso. Na verdade, agora vem um exemplo. Olha como calcular o crescimento. Olha a fórmula: nascimento menos morte. TN menos TM. Taxa de nascimentos menos taxa de morte. Aí vamos supor que a taxa de nascimento foi 106 e a de morte 52, ou seja, vai haver um crescimento de 54, né? O crescimento vegetativo de 54, porque nasceram 106, morreram 52, certinho? Para responder a número 2, vejam que é a mesma tabela. Quando você olha na última coluna, qual foi o maior número, qual foi o menor? Aí você vai responder a letra A. Qual foi o período de maior crescimento e qual foi o período de menor crescimento? Certinho? E na letra B, ao comparar as taxas de natalidade com mortalidade de 1940 a 2010, o que você percebeu? Quando você compara toda essa tabela, olha o que foi acontecendo com o crescimento natural, de cima até embaixo em 2010. O que aconteceu com a população do Brasil quando você olha as natalidades e as mortalidades? Pergunta número 3. As famílias em dois momentos bem diferentes aí do nosso país. Na letra A, que diferença que você está vendo entre as duas fotos? Gente, olha o tipo de lugar, olha o tipo de família, olha a quantidade de pessoas. Tudo que você vê de diferente nessas duas fotos, você vai escrever aí na letra A, tá bom? Letra B. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado esta semana. O que tem a ver o que você está vendo aí nas fotos com o que a gente acabou de olhar na tabela lá de trás, da tabela da questão anterior, sobre o crescimento natural? As mulheres estão tendo mais ou menos filhos. Então, olha por que o crescimento natural da tabela da pergunta anterior, a gente percebeu que ele foi menor no finalzinho da tabela. Porque as crianças tá nascendo menos crianças, as famílias estão ficando menores. Então você vai analisar um pouquinho isso e vai explicar um pouquinho mais disso que eu falei agora aí na pergunta B. Questão número 4. Você vai observar bem esse mapa da distribuição da população absoluta do Brasil. Quanto mais avermelhado, mais marrom tiver o mapa, mais pessoas moram nesse lugar. Quanto mais amarelinho, menos pessoas moram, ou seja, está mais vazio. Então olha na número 4. Quando você analisa Minas Gerais, qual parte de Minas Gerais tem mais pessoas? Então você vai olhar dentro desse mapa do Brasil, vai achar Minas Gerais, em que pedaço de Minas Gerais que tem mais população. Depois, na número 5, você vai olhar o Brasil de uma forma inteira. E você vai dizer, tem mais pessoas no litoral, nas praias, ou na região norte? E você vai pesquisar o porquê que isso acontece. Certo? Já está dizendo aí que tem muito mais pessoas no litoral e menos na região norte. Por que que isso acontece? Só repetindo aí que eu falei errado a primeira vez que eu falei essa pergunta 5. Então deixando bem explicado aí, hein? Por que que só de olhar no mapa a gente vê que tem muito mais pessoas, muito mais brasileiros moram perto do litoral e menos na região norte? Por quê? Tá muito fácil, hein, gente?
Responda aí com cuidado. Coloque em teu nome, a tua sala, antes de mandar a foto pra gente, tá bom? E manda ainda hoje, terça-feira, por favor.